Pesquisas indicam a queda do número de nascimentos no Brasil desde o início da epidemia da Zika. Os planos de aumentar a família foram adiados, principalmente pelas mulheres que vivem nos estados com maior concentração de casos de microcefalia. Pesquisas brasileiras indicam uma queda do número de nascimentos no segundo semestre de 2016. Os resultados sugerem que a epidemia de Zika pode ter impactado os planos de gravidez no Brasil. No Recife, um dos estados com maior concentração de casos, apresentou uma diminuição dos números de mães na maternidade. Pernambuco, por exemplo, registrou cerca de 15 mil nascimentos a menos entre agosto e dezembro do ano passado em comparação com os anos anteriores. Durante outros estudos com mulheres de Recife e Belo Horizonte, elas confessaram sentir medo de engravidar no período de epidemia, já que as grávidas infectadas correm maiores riscos de gerarem crianças com microcefalia. Segundo dados da pesquisa, a redução dos nascimentos começou cerca de 9 meses após o aparecimento dos casos de Zika e microcefalia no país. Enquanto em novembro de 2015, o número de nascidos vivos foi de 230.672, no mesmo período de 2016, os registros foram de 199.322. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início da emergência até o final do ano passado, os casos de Zika se estenderam principalmente entre 12 estados brasileiros. O maior número foi registrado na Bahia, com 420 bebês com microcefalia, enquanto o menor número foi do Paraná, com apenas um caso. Apesar dos resultados apresentados nos estudos, os pesquisadores ressaltam que a redução pode envolver outros fatores, como a crise econômica e instabilidade política no Brasil. Algumas cidades são conhecidas pelas belezas naturais, pela culinária e pelos eventos específicos que ocorrem durante a estação mais fria do ano. A cidade de Campos do Jordão está a 1.628 metros de altitude e é uma das favoritas dos turistas brasileiros durante o inverno. Além da sua arquitetura, que lembra cidades europeias, vários eventos animam o município e atraem visitantes durante a estação. O mais famoso deles é o Festival Internacional, o maior de música clássica do país. A 48ª edição acontece de 1º a 30 de julho, com mais de 80 concertos. Para conferir mais detalhes sobre as atrações, é só acessar o site festivalcamposdojordão.org.br. Gisele Ferri volta para o plantão da redação. A ANS, Agência Nacional de Saúde, autorizou a Unimed de Taubaté a voltar a vender seus planos de saúde a novos clientes. Atualmente, a empresa tem mais de 25 mil beneficiários na cidade, entre os quais estão os servidores municipais. A operadora estava bloqueada pela agência reguladora desde dezembro de 2015 e acumulava dívida de mais de 48 milhões de reais. A Fundas, Fundação Hélio Augusto de Souza, de São José dos Campos, abre nesta segunda-feira inscrições para 1.600 novas vagas para crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. Os pequenos serão oferecidos atividades como música, dança, artes, reforço escolar. Já para os adolescentes haverá formação profissional iniciada, podendo optar por um dos cursos oferecidos pela instituição e ainda a integração no programa Aprendiz. As inscrições seguem até o dia 6 de julho. O atendimento é totalmente gratuito e inclui alimentação, uniforme e transporte. Você fica agora com o tempo da nossa região. Taubaté, mínima 9, máxima 19. Em Aparecida, a mínima será de 10 graus e a máxima 20. Ubatuba, mínima 14, máxima 24. Em Jacareí, mínima de 5, máxima 11 graus. Você fica agora com a última parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos falando com a Marcela Moraes, economista, reconhecida nacionalmente, palestras aqui e acolá, acaba de voltar de Rondônia, como eu falei no primeiro bloco, e deixei no ar para ela uma pesquisa que foi desenvolvida pela Organização Internacional do Trabalho, dando conta de que se houver um aumento de 25% na mão de obra feminina até 2025, nós teremos
mais de 300 bilhões de reais injetados na economia brasileira. É um dado muito importante, mas será que tem realmente uma base científica? Ela vai falar para a gente isso já já. Mas antes eu queria saber de você, Marcela, sobre a falta de engajamento da mulher na política. Será que ela se sente enojada de participar desse bolo tão mal cheiroso que está hoje instalado no Brasil em matéria de política? Ou será que realmente há ainda um bloqueio, né? Porque hoje, para poder lançar uma chapa, tem que inserir mulheres, né? E ainda os partidos têm dificuldade de arranjar. Eu acho que isso vai ao encontro de uma cultura que nós temos, né? Nós não temos uma cultura que é voltada com interesses políticos, né? E isso não é só as mulheres. Se observarmos os políticos que nós temos hoje, são quase que uma carreira familiar, né? O pai já foi político, veio o filho, veio o neto, e isso é uma característica brasileira. E tem uma tendênciazinha aí a piorar, né? Com essa história de ficha fechada, lista fechada, né? Porque aí o partido que vai indicar, aí esse pessoal que cacifa as legendas vai continuar mandando lá. Exatamente. E aí tem essa dificuldade, né? Olha, eu já tenho a dificuldade de entrar. Não gosto de discutir política, né? Tem aquele ditado, né? Política, futebol, religião, eu não discuto. E não é verdade. A política precisa ser discutida. Nós, mulheres, precisamos estar a par dos acontecimentos políticos, mas isso é uma mudança cultural. A experiência que eu falei da Polícia do Rio, que prestigia a mulher pela seriedade do trabalho, tem que valer também na política. Eu acho que se colocar mais mulher no parlamento, vai ter menos corrupção. Sim, né? A gente vai trazer as nossas características de mulheres, né, do lar para dentro do Congresso. Isso é importante. Essas discussões, esse detalhamento vai auxiliar e muito nas discussões políticas. A ideia de preparar o país para os filhos, né? Sim. O instinto materno de luta, de defesa pela criança, pelo filho, vai dar um tom de maior responsabilidade. Eu penso assim. Exatamente, concordo plenamente. Agora vamos falar dessa pesquisa. Você conhece a pesquisa da OIT? Sim. E tem fundo de verdade realmente isso? Se botar mais mulher no mercado de trabalho, vai ter mais dinheiro injetado na economia? Sim, se observarmos a economia atual, o que a gente observa? Quem compra, quem faz as compras do lar são as mulheres, né? Quem está presente no comércio são as mulheres, mas ainda um percentual dessas mulheres tem a sua renda atrelada à renda do marido. A partir do momento que eu tenho a minha independência, eu tenho o meu salário, eu estou mais predisposta a consumir. E dado a isso, eu tenho um aumento significativo na minha economia. Então, a participação da mulher que trabalha na minha economia, ela tende a aumentar e ser maior muitas vezes do que o próprio homem. E nesse aspecto, então, está sendo trabalhado isso na cabeça das líderes do movimento feminino para estimular esse processo? Sim, né? A gente observa até nas universidades um aumento das mulheres em busca de cursos até para essa emancipação financeira. Hoje a mulher ela busca, ela quer ir para o mercado, ela quer comprar sem depender do marido. Para tanto, ela precisa de trabalho. Essa ideia de sexo frágil, né, que alimentou as mentes da sociedade durante muito tempo, sobretudo acho que o segmento machista da população, ela ainda está muito arraigada à economia brasileira? Sim. Em determinadas regiões ainda a mulher ela é o sexo frágil, né? Você alimenta, né, na criação que a mulher é sexo frágil, que ela precisa de alguém para fazer algo. E, na verdade, a gente observa que não. Na verdade, a gente não tem dentro de um relacionamento ou dentro de uma sociedade alguém que é melhor que outros, né? A gente tem que trabalhar também essa questão de igualdade social, né? E todos contribuem de forma positiva. É o próprio mercado que faz esse tipo de situação que estabelece essa desigualdade? Eu acho que é a própria sociedade, né? A própria cultura. A cultura que move todas essas discussões. E ainda, como eu disse no começo, a nossa cultura ela é
uma cultura muito machista, no qual quem é o dominante é o sexo masculino. Nesse aspecto, então, pelo que eu entendi, você entende que essa história de dupla jornada com favores, por ser a dupla jornada reconhecidamente, ela existe, né? Esses favores que são dados são prejudiciais. Sim. A partir do momento que eu dou mais benefícios para as mulheres, eu já estou discriminando as mulheres, eu já estou separando, olha, ela é sexo frágil, ela precisa trabalhar menos, né? A dupla jornada acaba sendo uma justificativa para tal ação, né? Mas o que a gente observa hoje é muitos homens também tendo essa dupla jornada, né? Compartilhando dos serviços domésticos. E a partir do momento que eu faço essa diferenciação, eu vou, a cada dia, fixando mais na minha população que a mulher é do sexo frágil. Marcela Moraes nos ajudou a refletir aí sobre essa velha discussão de quem vale mais, o homem ou a mulher. Eu acho que realmente ela nos trouxe aqui o que deve presidir essa relação, né? Respeito entre os dois e colaboração, participação mútua, né? Tanto da mulher no mercado de trabalho, sendo reconhecida como uma força operante igual ao homem, quanto do homem em relação ao que seria a dupla jornada dela, né? Vamos dividir as tarefas também no lar. Obrigado, Marcela. Eu que agradeço. Satisfação muito grande em tê-la conosco, espero que volte mais vezes nos ajudando nos intervalos dessas viagens todas por aí afora. Ela está muito requisitada agora em todo o país. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tudo de bom. Nesta edição você viu: a Secretaria de Saúde de Taubaté estimula exames preventivos para mulheres. Em São José dos Campos, 1.400 pessoas têm catarata e precisam fazer a cirurgia. Os juros do rotativo do cartão de crédito caiu em maio, pela segunda vez seguida. 8 em cada 10 micro e pequenos empresários não querem dinheiro emprestado. Estes foram alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá. Até amanhã.